De volta aqui na TV CPAD, hoje com o pastor Osíris Pessoa, presidente da Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no estado do Ceará. Pastor, no ano de 93, o senhor partiu para uma convenção. A igreja cresceu tanto que foi momento de abrir uma convenção. Como é que foi esse processo? Eu, ligado à convenção da época da Bela Vista, pastor Luiz Bezerra da Costa, e, de fato, eu fui eleito vice-presidente também da convenção. Porém, em 93, faleceu o pastor Luiz Bezerra da Costa. E o eleito para o lugar dele, nós tínhamos algumas dificuldades, já tinha havido algumas dificuldades, e eu tomei uma decisão. Aproveitei a vinda do pastor José Huerto aqui, para o sepultamento do irmão, e fiz uma proposta a ele. Pastor José Huerto, eu não devo ficar ligado à convenção da Bela Vista. E tenho duas opções. Ou me ligar a uma convenção fora do estado, ou criar uma nova convenção no estado. Já tinha duas, seria a terceira. José Huerto ouviu e disse: eu vou lhe dar o seguinte conselho. Não procure outra convenção fora do estado, já é maiores dificuldades. E nem fique desligado, sem convenção, não é bom. Crie a convenção e me mande os papéis. E, de fato, depois que ouvi essa palavra, obedecendo inclusive, criamos a Confrades, Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, Confrades. Porém, o que aconteceu? Houve uma dificuldade para que essa convenção fosse aceita pelas duas existentes. E fizeram, então, depois de muitas dificuldades, reuniões, inclusive em Recife, na Umadene e tal, todos contra a nossa convenção. 3 anos depois que eu enviei os papéis para CGADB, fui à reunião em Recife, que era no mês de outubro, e lá me impuseram o seguinte: os presidentes das outras convenções do Nordeste todo, não era só do Ceará, mude o nome. Em vez de Confrades, em vez de Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus do Ceará, crie Convenção Fraternal da Assembleia de Deus do Montes, Confrademe. Com aquele pedido, eu, de fato, obedeci. Criamos, então, a Confrademe, Convenção Fraternal. Porém, a minha ideia, meu irmão, não era isto, uma convenção da igreja local. Era uma convenção aberta, porque eu entendi o seguinte: muitas Assembleias de Deus vão nascer aqui no estado do Ceará. E, certamente, se não tem uma convenção para se filiar, como é que vai ser? Mas mudei o estatuto para a Confrademe, de fato. Com isso foi aceita, foi oficializada, viu, pela CGADB, através da Umadene, viu? Porém, minha ideia ficou. 3 anos depois, o que aconteceu? Eu fiz uma reforma do estatuto, eu já era ligado à CGADB, fiz uma reforma no estatuto, e na reforma eu botei o nome Confrades. E aí não teve problema? Aí não teve problema, porque eu já era ligado à CGADB. Mandei para lá não disseram nada, apenas aceitaram a mudança social, né, do nome. E hoje, com a bênção de Deus, é a segunda maior convenção do estado do Ceará. Pastor Osíris, qual foi a maior experiência, né, que o senhor teve, ministerial, experiência com Deus, que marcou o senhor profundamente? Aqui era o seguinte: todas as congregações da capital e todo o interior do estado eram ligados como, não é,
como campos, não é? Congregações, a convenção. Mas me veio a seguinte ideia. Eu vou fazer o seguinte. Na capital e na área metropolitana, eu vou criar, viu, um sistema que de fato funcione. Eu vou criar setores. E hoje nós temos na capital 26 setores, na Grande Fortaleza. Cada setor tem um pastor responsável e todos os campos, quando é no interior, e todas as congregações, quando é na capital, ligado àquele setor. E no interior, regionais. Um regional, nós temos 17 regionais em todo o estado, e tem um que preside a regional, e os pastores dos campos ligados a ele prestam conta a ele mensalmente, e no caso dos setores, toda semana os setores da Grande Fortaleza prestam conta na nossa sede, por semana. Com isso, meu irmão, o crescimento foi explosivo. Hoje, só tem o Templo Central, que está em todo o estado, não tem nenhum município sem Templo Central, mas a segunda maior igreja é a nossa, está em toda parte, com muito crescimento. E quando nós assumimos, a renda pagava só energia, mais nada. Hoje, graças a Deus, meu irmão, dá para subsistir e ainda investir. E hoje, eu recebi os 2 pequenos templos aqui, 2 pequenos no interior. Nós temos em torno aí já de uns 500 templos aproximadamente no estado do Ceará. Agora mesmo, aqui na Serra da Ibiapaba, que fica a 300 quilômetros de distância, eu inaugurei no município de São Benedito um grande templo. Maravilha de templo. E já inaugurei uma casa pastoral agora essa semana, aqui em Cascavel, que fica 50 quilômetros de distância. Viu? Vamos falar sobre a Igreja do Montese, né? Parece que ela tem uma visão missionária, né? E ao mesmo tempo de ação social. Como é que é esse trabalho? A igreja deve se preocupar com o ensino e também com a escola para a criança. E nós criamos então um sistema, não é? Associação, que com isso alcançamos a ajuda de prefeitura, do estado, inclusive uma ajuda maravilhosa dos Estados Unidos, que foi a Compassion Internacional. Crianças carentes. Criamos as nossas escolas e, através de Campinas, São Paulo, Bernardo Johnson Júnior, né, com a sua equipe, adotaram, apadrinharam os padrinhos dos Estados Unidos, né, mandando todo mês o apadrinhamento daquelas crianças, e com isso o desenvolvimento da escola foi tremenda. Hoje tem muita gente formada e uma escola com em torno de 300 alunos, né? No bairro Serrinha, que é um bairro mais pobre, viu? E com isso criamos uma grande escola, um grande projeto numa cidade aqui, que a Compassion não apadrinha mais da capital, mas do interior. Aqui, Pentecoste, aqui perto, uns 100 quilômetros de distância, com um rendimento tremendo. O pastor, então, está autorizado a construir escolas e, junto à escola, templo para ter culto junto, para que aquelas crianças comecem a ouvir o Evangelho e as famílias começam a aceitar a Cristo. E o desenvolvimento é muito grande onde tem essas escolas, e agora mesmo teremos que criar uma, já começamos o pedido, até na terra que nasceu o pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, né? Lá já tem terreno, já vai começar a construir a escola e o templo para que o projeto funcione lá, e já mandaram 50 mil para comprar o terreno e começar a construir lá. Quer dizer,
é um trabalho extraordinário através da escola, porque muitas crianças nunca vão à escola, pobre, aquela pobreza e tal. E muitas vezes quando vem uma escola da prefeitura e aquela história nunca funciona como devia. E o nosso trabalho nessa área do ensino primário e depois secundário, ensino médio, tem muita gente já formada do nosso começo aqui, já formada, tem até médico, engenheiro, advogado, viu? Que nasceram lá e são crentes, viu? Isso é a faceta social do evangelho, né? Exatamente. Eu sempre digo, irmãos, quer desenvolver? Cuida das pessoas, né? Começa a criar escola para as crianças carentes e, de fato, isso tem funcionado muito bem. Que maravilha, tá vendo aí? Que beleza de trabalho. Pastor, eu perguntei lá atrás, num bloco anterior, sobre aquele maior milagre, né? Aquela maior experiência que o senhor teve com Deus. O senhor já contou aqui que uma certa manhã ouviu que tinha que plantar a igreja, mas teve algum fato que marcou o senhor assim, que até hoje o senhor, além desse, né, que fala muito com o senhor? Quando de fato eu ouvi essa voz, eu não tive nenhuma dúvida, porque o Montes tinha 23 anos e praticamente não tinha nada. 2 pequeninos templos aqui na capital, 2 pequeninos no interior e renda praticamente não existia. E quando eu ouvi o pastor dizendo, encerre, vamos transformar em congregação nossa. Eu era vice-presidente lá também. Eu então fui orar. Quando eu ouvi de fato a voz, abra trabalho. E essa voz nunca saiu da minha mente nem do meu coração. Eu continuo hoje cobrando dos nossos pastores de setores e nossos pastores regionais a abertura de novos trabalhos. E cobro mesmo. E mais, batismo. Nós batizamos agora, o último batismo agora, nesse mês passado, dia 27, 208 candidatos. Foi o 3º batismo do ano aqui na capital. Quer dizer, nós estamos com um crescimento só aqui esse ano já de 516 novos membros, só aqui na capital. Se somar o interior, no mínimo 1.000 membros foi acrescentado nesse ano já, 2019, a nossa Assembleia de Deus do Montes. E nós então adotamos o sistema de administração. É aquela história. Eu, ao ler a Bíblia, vi um conselho. Jetro, sogro de Moisés, viu lá no deserto que Moisés muito cedo ficava na frente lá da arca, sentado, e uma fila imensa, imagine 2 milhões de pessoas no deserto. E Jetro, ao ver Moisés lá, disse, Moisés, por que tu te assentas só? E nem te alimentar tu tem tempo. Tu vai morrer. E como vai ficar esse povo? Eu vou te aconselhar. Constitui homens de verdade, que aborreçam a avareza. Diz o que eles vão fazer. E colocas, aí deu um escalonamento de direção, não é? Sobre 1.000, sobre 500, aí vai descendo, né? Quer dizer, dependendo da capacidade administrativa, mais ou menos, né? E aí tu vai viver e tu vai chegar com esse povo no final. Eu alei isto e disse, como é que eu vou querer abrir congregações e querer dirigir todas essas congregações, dirigir campos no interior todo? Não tenho condição. Então vamos usar o seguinte sistema. Na capital, setores. Cada setor, hoje nós temos setor com 14, 15, 18 congregações, 10 por aí, ligado a um pastor que cuida do setor.
Toda semana aquelas congregações prestam conta lá na sede do setor. E ele, nas quintas-feiras, prestam conta na nossa sede. É o sistema adotado. O pastor tem um percentual lá de 25%, é dele, para que ele se mantenha, viu? E aí fica com 40% mais 40% para aplicar no desenvolvimento do setor, comprar terreno, construir templo e tal, e desse dinheiro 30% vem para a sede. Quer dizer, toda semana, quinta-feira de manhã, 26 setores chegam na nossa sede para prestar conta da semana, lá na tesouraria. Com isto, eu dou oportunidade ao pastor do setor para ter renda para administrar, prestando conta disso, né? Está no meu computador, no meu lado, eu puxo e sei quanto rendeu o setor, quanto rendeu tudo direitinho, quanto foi aplicado e tal, viu? Está do meu lado, no meu computador, toda semana tem tudo lá. A renda total da semana, depois a renda total do mês, a renda total do ano passado, setor por setor, e eu comparo desse ano, cada mês, se cresceu, ou se parou, ou se está descendo. Por quê? Se o setor, em vez de crescer, parou ou está voltando, chama o pastor do setor, vem cá, meu irmão, o que está acontecendo lá? Por que em vez de crescer, você está diminuindo? Eu vou lhe dar aqui um tempozinho curto. Se você não mudar isso aqui, eu vou lhe substituir. As regionais é a mesma coisa no interior, porque toda a renda do interior também vem para a capital para que seja registrada no nosso registro. E se o campo ou se a regional, em vez de crescer, está diminuindo, eu chamo o pastor. Eu tive, meu irmão, boas experiências antes de cuidar de igreja. Eu fui bancário 16 anos, trabalhando com dinheiro e administrando. Eu fui de funcionário simples a gerente de agência. E vendo todo o sistema administrativo do banco. Passei 16 anos. Depois eu fui para a Mesbla S.A. Eu fui gerente da associação lá que financiava motos e carros e tal, da financeira da Mesbla, viu? E isto me deu muito preparo de administração. E fiz na universidade administração de empresas e depois ciências contábeis. Quer dizer... Administrar é o seu trabalho, né? A experiência tive muitos anos. E o conhecimento também trouxe, passei 5 anos para administração, depois mais 2 anos para ciências contábeis na universidade. Isso me ajuda muito na administração. Eu não preciso andar lá para saber como é que está o campo. Basta que todo mês eu olhe como é que está a renda. Melhorou, aumentou, cresceu e tal. E agora nós estamos com o seguinte pedido. Estamos mandando registrar quantos foram batizados por mês ou no ano todo, de cada igreja nossa. Porque cidadão não batizou nada. Agora mesmo. Nós batizamos 516, viu? E eu vi lá um dos nossos setores que tem só um. Eu já separei lá para chamar lá o pastor, meu irmão. O que você está fazendo lá? Você não tem discipulado lá, pai? Ou ninguém aceita Cristo lá, meu amigo? Então eu vou lhe dar aqui um tempinho curto. Se você não mudar isso, eu vou colocar outro no seu lugar. Quer dizer, os registros
a ordem que você deve, não só para a área financeira, mas também de novos convertidos, de discipulados, de batizados e tal, é muito importante para o crescimento. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, completa 80 anos. O senhor é parte dessa história. Como é que o senhor vê esse momento, né? Agora que o senhor é um conselheiro vitalício, para você que está nos acompanhando e não sabe, a Casa Publicadora tem conselheiros que são membros da Convenção Geral. E no caso do pastor Osíris, ele agora não é mais um conselheiro eleito. Ele foi, né, eleito por toda a denominação no Brasil, conselheiro vitalício. Ou seja, não tem mais eleição para o cargo. Agora ele até o final dos dias dele... Até chegar no caixão, né? Será conselheiro vitalício da nossa Casa Publicadora. Bom, o senhor é parte dessa história. Como é que o senhor vê esse momento histórico? Meu irmão, eu já me preocupei com a Casa Publicadora anos aqui atrás. E José Wellington levou, né? Irmão Ronaldo Rodrigues, e impulsou como gerente geral lá. Meu irmão, mudou a história da CPAD. E hoje é o que é. Hoje vale a pena, né? A CPAD, né? Nós estamos chegando realmente, de fato, ao final dessa entrevista. E eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado com as palavras do pastor Osíris, contando um pouco do muito que ele tem vivido na presença do Senhor, administrando igrejas. Pastor Osíris, gostaria que o senhor deixasse uma palavra final, aquela do coração, para aquele irmão obreiro, para aquela irmã, né, que milita também na obra do Senhor, para que eles possam guardar no coração. O preparo para o obreiro, a partir do começo, na escala de ascensão ao ministério, é importante para não só ter um bom conhecimento teológico, mas também conhecimento das ciências, de tudo, não só da língua do país, mas também conhecimentos outros que possa amanhã administrar a igreja, levando em consideração que a administração é a responsável maior pelo sucesso, pelo crescimento ou também pelo fracasso de qualquer instituição, se a pessoa que está à frente não tem o preparo, o conhecimento e o preparo para administrar a entidade, que nesse caso a obrigação, a responsabilidade maior é de quem está à frente do trabalho. O anjo não vem lhe ensinar a administrar uma entidade. Não, ele não pode vir fazer isso não. Ele vem para a nossa defesa, né? Está em volta de nós para nos livrar dos males. Mas administrar precisa ter conhecimento e ter também prática, para que, de fato, a igreja não fique amanhã dando um passo para frente, outro para trás, e nunca prospere e nunca cresça. Esta entrevista com o pastor Osíris Pessoa, que também é membro vitalício do Conselho Administrativo da CPAD, fica por aqui. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E para receber informações de novos conteúdos postados, ative as notificações. O programa de hoje também pode ser curtido, comentado e compartilhado. Até nosso próximo encontro. A paz do Senhor a todos.